Boa noite. Vamos esperar quem é que vem aqui para essa live dos princípios universais que convertem em venda. Na verdade, converte tudo o que você quiser. Essa é a grande sacada, né? Quem coloca em prática, quem vive, na verdade, esses princípios universais, que são as leis da natureza, as leis do universo, quem coloca em prática tem os resultados que deseja de uma forma muito mais fácil. São 11 leis, 11 princípios que, ao serem vividos, né, ao serem levados em consideração, pode atrair muito mais o que a gente deseja do que a gente realmente está aí solto na vida, né? Vamos, quem for chegando por aqui, vá sinalizando para ver quem é que está chegando. Estou muito empolgada, eu estudo isso, gente, há anos, anos e anos e anos e anos. E vocês vão entender a relação disso com tudo que a gente vem fazendo, com essa questão que a gente está falando das vendas. A gente quer muito que os empresários, que os líderes, que os profissionais liberais deem uma guinada nessa história, né? A ideia que eu venho pensando, né? Que eu acho que já deu essa história da crise, dessa história de tantas dificuldades, muita gente batalhando muito e hoje eu vou trazer aqui algumas leis que com certeza vai contribuir muito para quem está aqui, que vai ouvir. Então eu vou pedir para vocês que compartilhem, tá? Essa live, que eu não tô vendo quem tá chegando aqui, coloca o nome para eu saber quem é que tá aqui comigo. Eu não tô conseguindo ver quem entrou, né? Então, coloca o nome, diz de onde é. A ideia é de que a gente possa bater um papo aqui e fazer com que realmente você possa repensar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Essas né, ao serem vivenciadas, e às vezes a gente acha tudo que a gente às vezes coloca como banal, a gente não leva em consideração, mas eu tenho certeza, eu quero dizer para vocês que não, né? Coloquem em prática, né? Se você colocar em prática e experimentar, eu acho que você vai ter muito mais argumento para dizer se dá certo ou não. Tudo bem? Deixa eu falar de onde é que eu peguei essas 11 leis, né? Eu estudo muito a questão da física quântica e do Bob Proctor e outros autores que vêm contribuindo muito para essa composição dessa minha mente direcionada a resultados, com foco em resultados. Então, eu vou começar a falar da lei do pensamento, né? E você vai começar a entender e fazer o link, né? O que isso tem a ver com as vendas. A mente é o poder mestre que molda e realiza. E quantas vezes começa um mês e a gente começa a construir em nossa mente uma ideia de dificuldade, né? Eu estava conversando com um cliente e ele já estava me dizendo assim, esses 2 meses, né, novembro e dezembro, nós não temos perspectiva de ganhos. Opa, como assim, né? Olha o não julgamento. Então, o que você tem na mente, o que você está construindo, como está o seu pensamento, é o que vai definitivamente converter nos resultados que você tem. Uma coisa que os autores dizem é que o progresso de um indivíduo é proporcional o seu estado mental predominante. Boa noite, Thaís. Né? O quanto que você vai progredir é o quanto que o seu estado, o que é que está predominando no seu estado mental, né? O que é que você tem repetido, o que é que você tem pensado, o que é que você tem inclusive transmitido do que, tá difícil? Tá difícil para todo mundo, mas a gente vai entender aqui que ao invés da gente focar no que tá difícil, é a gente focar e começar a ocupar a nossa mente com as soluções que vai levar a gente para um progresso muito maior. Tudo bem, a gente sabe que a gente está vivendo momentos de que a gente precisa arregaçar muito mais as mangas. E muitas pessoas estão jogando a toalha, estão querendo. E a gente está dizendo assim, não, calma, não desiste.
troca a lente, muda o pensamento. Eu sei que não é fácil, porque às vezes as contas chegam para pagar, né? As pressões chegam, enfim. Mas a grande sacada dessa lei é você começar a moldar o pensamento que predomina, né? Lá no Maestria em Vendas, a gente já, inclusive, o Alex já jogou lá uma aula que fala de como a gente ter esse controle mental, né? De como a gente cortar esses pensamentos para que a gente possa ter uma direção para aquilo que a gente quer. Essa é a grande sacada. E se você se der conta disso e a partir de agora você sabe que essa é uma lei, o seu progresso é proporcional ao seu estado mental predominante. Se você entender isso, você vai começar a vigiar mais os seus pensamentos, você vai começar a ter mais controle sobre ele. Às vezes a gente não consegue, às vezes, ter o controle de quando o pensamento chega, né? Mas a gente tem um controle do que fazer depois que o pensamento chegou. Às vezes a gente tá andando no meio da rua e a gente é arrebatado pelo pensamento, né? Ou às vezes a gente tá fazendo uma coisa e na hora vem um pensamento das contas que tem para pagar, a gente vem aquele desânimo e a gente precisa se colocar num estado favorável de um pensamento edificante, porque o seu progresso, ele está totalmente relacionado ao seu estado mental predominante, e isso é uma lei. E você precisa, o quanto que você acredita, o quanto que você está pensando muito mais na conversão das vendas ou na dificuldade de vender. Você precisa se dar conta disso, no que é que está predominando no seu pensamento, dos clientes que está na escassez, que os clientes não entram, ou você está levando em consideração aqueles clientes que chegaram para você, que você aproveitou para vender, de repente até você vende para um cliente mais do que o que você venderia para 5 pessoas, né? Então é bem interessante que você comece a se dar conta, porque essa lei, ela é implacável. Não tem como essas leis que eu vou trazer para vocês, elas não são negociáveis. A gente não tem como modificar, porque elas são leis, elas são imutáveis. E a gente não tem como modificar a lei da natureza, a gente não tem como modificar isso. A gente não tem como dizer assim, olha, o pensamento que eu tenho aqui, que é um pensamento que é ruim, que é um pensamento negativo, eu não tenho como dizer assim, olha, eu vou ter muito pensamento negativo, eu vou pensar nas dificuldades e mesmo assim eu vou converter muitas vendas. Isso não existe, né? Vai ser proporcional ao seu estado mental predominante. A gente não tem como, não são negociáveis essas leis, tá? Então fique atento aí aos seus pensamentos. A segunda lei é a lei do suprimento. Eu adoro essa lei, né? Adoro essa lei do suprimento. Que é assim, vamos parar aqui para pensar se você acordasse e tivesse lá 2 milhões em sua conta, né? Se acordasse, se você atraísse para o seu negócio 3.000 clientes dessa semana para a próxima, como que você ficaria? Como que você reagiria, né? E o que a lei do suprimento fala? Que na grande verdade, se a gente parar para pensar no mundo, tem muito mais do que 12 milhões no mundo disponíveis. Lógico, algumas pessoas têm acesso a esses milhões, outras não, mas as pessoas que têm acesso não são pessoas porque elas são ricas, é porque elas fizeram alguma coisa para chegar lá. É isso que a gente precisa se dar conta. Existem muito mais do que 3.000 pessoas no mundo e a gente não está focando nisso, a gente está focando na escassez, tanto do dinheiro quanto dos clientes, e a lei do suprimento diz pra gente que existe uma infinidade de recursos, existe uma infinidade de clientes. Teve uma certa feita que eu estava numa supervisão e eu queria muito um determinado cliente, né? Eu queria muito converter um determinado cliente. E aí, a minha mentora virou para mim e perguntou assim, Tayane, mas por que você está focada nesse cliente? Aí eu fui justificar, porque era um cliente, eu também poderia aprender muito com ele, porque era um cliente que tinha um posicionamento diferenciado na comunidade que a gente está, né, inserido e tal. Mas ela disse assim, mas existem milhares de clientes e que desses milhares de clientes podem existir alguns iguais a ele. Por que você está focado nele? Porque quando você foca nele, você você perde o seu campo de visão para os outros, a infinidade de clientes, entende? Então a lei do suprimento, ele vem dizer pra gente que se de repente um cliente não deu certo, existem infinitas outras pessoas para se tornar nossos clientes. Mas aí a gente fica lá preso naquele que não quis, né?
E tem uma outra coisa que a gente sempre fala e que tem a ver com a lei do suprimento também, é que as pessoas precisam se dar conta de que o que a gente está procurando também está procurando a gente, só que muitas vezes a gente não se levanta, a gente não se move para ir em busca do que a gente quer. E aí sabe o que acontece? Essa infinidade de pessoas que a gente quer como cliente não sabe o que a gente tem para vender. Então, nessa lei do suprimento, você também precisa se movimentar e é uma coisa muito importante que você tenha, claro, é a sua comunicação, para que as pessoas te encontrem, para que as pessoas cheguem até você e que você se movimente. Saiba que existem infinitas possibilidades, que existem infinitos recursos, que existem infinitas pessoas para ser seus clientes, mas de repente você está ali focado numa quantidade de clientes para vender só para aquelas pessoas, esquecendo da maioria das pessoas, né? De que talvez ainda não esteja no seu radar. E são essas pessoas que você precisa ir buscar. Tem a lei da atração, né? E essa lei da atração, ela é bem interessante, né? Porque a lei da atração traz pra gente, lógico que aqui a gente daria para fazer uma live só sobre a lei da atração. Você vai atrair exatamente aquilo que você vibra. Não tem nada a ver com misticismo, tá, gente? Isso tem a ver, inclusive, lá também com o seu pensamento. É isso que você precisa se dar conta, que o seu pensamento emite ondas. E essas ondas, elas também moldam a sua vibração do seu corpo e da sua energia, que não termina aqui. E isso, você querendo ou não, é assim. E você vai atrair. Eu estava com um cliente que ele estava dizendo assim: Tayane, eu só atraio clientes que, na hora que eu vou, na verdade, prospectos que se interessam muito pelo meu negócio, mas na hora de fechar, sempre dizem assim: eu vou conversar com o meu marido, eu vou conversar com o meu sócio. Eu disse, mas isso se repete, né? Porque uma coisa é você ter uma pessoa que isso acontece, né? De ter, mas várias pessoas, então você tem que pensar no qual é a dificuldade que você está trazendo aqui no seu pensamento, o que é que você está gerando para você vibrar e você atrair. Tudo que você tem hoje, seus clientes, sua conta bancária, tudo foi atraído por você. Foi atraído pela sua vibração, muito mais do que uma lei de atração, é lei da vibração antes disso, né? Tem pessoas que resmungam demais, queixam demais, falam demais, inclusive depois eu vou trazer aqui quando a próxima lei, inclusive a segunda lei que vem aí adiante, ela fala muito disso, do que como é que a gente faz as coisas crescerem, né? E tem a ver com essas pessoas que reclamam demais, o quanto que elas atrasam o processo dela. E quanto mais você queixa, quanto mais você reclama, mais você foca. E a gente tem um sistema, que é o sistema de ativação reticular, que você foca, não é que só você atrai, mas você focando, você está dizendo, olha, isso é importante para mim. O que você foca, o que você fala, o que você desprende energia todo dia, você começa a olhar e a ver muito daquilo. Então é importante que você comece a se trabalhar para você atrair os clientes ideais. Por isso que quando a gente fala e a gente ensina que é importante você definir o seu cliente ideal, que você tenha muito claro quem é o cliente que você quer atrair, que você quer fazer negócio, é justamente por isso, porque quando você conhece o seu público-alvo, o seu tipo de cliente ideal, você manda essa informação e você vai saber como atrair essas pessoas. Lembre sempre, você vai atrair aquelas pessoas ou aquilo que você está mais focando, porque quando você foca, você vai entrar em sintonia e você vai vibrar naquela mesma sintonia, naquela mesma frequência para atrair semelhante com semelhante, certo? Aquela ideia de que os opostos se atraem já caiu por terra, você já entendeu isso, né? Semelhante atrai semelhante. Então, quando você começar a olhar os seus clientes e que você quiser se queixar deles, pense que isso é você que atraiu e que isso é semelhante a você. Tudo bem? A quarta lei é a lei do recebimento.
essa lei do recebimento, agora você vai entender o gatilho mental da reciprocidade quando a gente fala que é importante que você entregue conteúdo. Quando a gente fala da lei do recebimento, ela está muito atrelada com a lei do dar. O dar e o receber, eles estão intimamente ligados. Antes de você receber, é você dar. E tudo que você tem, tudo que você vai atrair, a quantidade, inclusive, dos suprimentos, dos recursos, que são infinitos, mas que você vai atrair, estarão proporcionais à quantidade do que você dá. E aí, quando a gente fala assim, teve um cliente meu que falou assim hoje, Taine, você está entregando muito. E a ideia é exatamente essa, porque a gente conhece essa lei, a gente conhece a lei do receber. Você vai estar muito pronto para receber quando você estiver dando muito. Agora tem uma coisa que é muito interessante, nesse dar, você tem que dar com generosidade e receber com gratidão. Essa é a grande sacada. Não é dar, eu vou entregar muito conteúdo, eu vou falar muito para os meus clientes, porque eu sei que eles depois vão converter e eu vou vender. Não pode ser com uma intenção de troca. Você tem que dar genuinamente, você tem que querer resolver o problema e trazer solução para as pessoas. Está entendendo isso? Isso é muito importante que você fique atento a isso, porque dar e receber estão intimamente ligados. E por isso que, inclusive, tem o gatilho mental da reciprocidade. Quanto mais você dá, mais as pessoas querem retribuir ao que você está dando. Então, atenção ao que é que você está dando, porque vai ser diretamente proporcional. Tudo bem? Me diz aqui, Thaís, o que é que você está achando dessa live, né? Me diz aqui se está fazendo sentido, se você está gostando disso e quem está chegando por aqui. Vamos compartilhar, gente. Vamos dar um up aqui nessa live. Vamos dar um movimento. Coloca aqui, marca aqui algumas pessoas que você acha que essa live poderia ser interessante para a pessoa, porque de repente a pessoa não está ainda, a gente ainda está nessa coisa no Instagram. No Instagram, a gente não fez as chamadas, a gente fica fazendo alguns testes para ver se as pessoas já estão por aqui. O Michael tá por aqui. Boa noite, Michael. Vamos marcar as pessoas que a gente gostaria de ver aqui nessa live. Vamos lá, vamos compartilhar essa live. Então, a gente falou da lei do recebimento, né? Que o dar está intimamente ligado ao receber. Depois eu vou falar para vocês da lei do aumento ou do crescimento, que é baseado no elogio, que é baseado na gratidão, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Claro que isso virou moda e acabou banalizando muito, mas tudo que você é grato, tudo que você inclusive elogia, cresce. A lei da atração é fato, acredite ou não, é exatamente, né? Não tem como a gente não acreditar, não tá mais, eu acho que é essa a questão, não existe mais, não tá mais em pauta se a gente acredita ou não, né? E a lei do aumento, né, que também é tudo que a gente começa a focar positivamente, que a gente começa a elogiar, por exemplo, chegue no trabalho e comece a elogiar o comportamento de um colaborador. Comece a elogiar para você ver se ele não vai te entregar mais daquilo que você está elogiando. Então aquilo cresce, né? Quando você começa a elogiar os seus clientes, quando você começa a ser grato pelos seus clientes, né? Eu sempre sou grato, sempre. E isso tem feito realmente, a gente percebe, gente, parece que você está colocando um fermento, porque essa é a lei do aumento, né? Essa é a lei do crescimento. Quanto mais você elogia, quanto mais você é grato, mais você tem daquilo que você está elogiando. Inversamente também, quanto mais você queixa, mais você tem daquilo que você está queixando. Quanto mais você reclama, mais você vai ter daquilo que você está reclamando. Essa é a lei, é invariável, é inquestionável. E é isso que você vai precisar entender, que essas leis da natureza, a gente não tem como dizer assim, não vai ser mais assim. É assim. O que você estiver focando, quanto mais você elogiar, mais você vai ter aquilo que você está elogiando. Quanto mais você for grato, mais
você vai ter aquilo que você está sendo grato, né? Tá fazendo sentido? É claro que sim, né? Você vai potencializar aquilo com o seu olhar e com a intenção e com o que você vai verbalizar daquilo que está chegando para você. Quanto mais você queixa do cliente, de repente, esse cliente é chato. Observe quanto mais chega cliente chato para você. É impressionante isso. E você começa o que é que eu fiz? Começa a elogiar então, começa a ser grato pelas pessoas, começa a ver o que é o seu desafio. É encontrar o que é bom nas pessoas para você começar a elogiar. Tudo bem? A lei da compensação. Tudo que você semear, você também irá colher. Também ninguém planta abacaxi para colher maçã. Essa é a grande sacada. O que é que você está plantando para você colher? Você quer colher clientes e você está plantando o que para esses clientes? Né? O que é que você está semeando para esses clientes? E aí a gente volta lá, as leis elas são todas entrelaçadas. A gente volta para a lei do recebimento, que é aquela eu primeiro dou para depois eu receber. Né? Então, primeiro eu resolvo a vida do meu cliente, eu soluciono, eu entrego muito para ele, depois ele vai voltar e ele vai ser meu cliente. Né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Que não só a gente vai plantar abacaxi para colher abacaxi, ou plantar abacaxi para a gente não vai colher maçã, né? A gente planta maçã e colhe maçã, né? Então é muito importante que a gente pense nisso, mas essa lei ela é baseada em 3 passos, que é muito importante que você entenda aqui, que a quantidade de dinheiro que você recebe é diretamente relacionada à necessidade do que você faz. O que você faz, as pessoas precisam. E aí, aqui é que vem a grande sacada que as pessoas não estão entendendo e não relacionam isso. Por exemplo, você vai vender sapato, você vai vender roupa, todas as pessoas, muitas pessoas vendem isso, mas as pessoas, elas necessitam do sapato, elas necessitam do que você entrega de diferente, essa é a sacada. E você precisa entender qual é a sua habilidade em entregar isso que você está entregando além do sapato. Porque o seu dinheiro, o seu recebimento, o seu faturamento, a quantidade de vendas que você vai ter é proporcional a isso, ao quanto que você tem habilidade em solucionar a dor ou em solucionar a ambição do seu cliente. Essa é a grande sacada, a necessidade dele naquele momento, que o produto ou o serviço, a gente já sabe, é só um pretexto para ele resolver aquilo que dentro dele ele quer. E a terceira é a dificuldade que há em substituir você. Então, ou seja, a lei da compensação diz que a quantidade de dinheiro que você tem está relacionada ao quanto que o que você soluciona para o seu cliente é exatamente aquilo que ele necessita, a sua habilidade em fazer isso que você está se propondo a fazer para solucionar o problema ou a ambição do seu cliente, e a dificuldade que há em substituir você. E quando a gente fala isso, aí é que vem, né? Qual é o seu diferencial? Por que as pessoas compram de você e não dos outros? Por que é muito difícil substituir você? Porque se não for tão difícil, o seu ticket não vai ser assim, ó, baixinho. Mas se as pessoas precisarem fazer muito esforço para te imitar ou para ser melhor do que você, é claro que seu ticket vai estar, seu passe estará muito maior. Então tem algumas perguntas que eu sugiro que você se faça, né? O quão bom você é no que você faz, não é em ser vendedor, essa é a grande sacada, certo? O quão bom você é em solucionar a dor ou a ambição do seu cliente. Você pode melhorar nisso? Você pode ser muito melhor nisso, né? Então, quando você entende isso e que tem essas respostas, você vai aumentar e a compensação que você vai receber é um faturamento muito maior, um número de vendas muito maior, muito mais clientes, tá? E a lei da não resistência, a 7ª lei, a lei da não resistência. O que a lei da não resistência fala? Não reaja. Não reaja, responda. A diferença entre reagir e responder é que quando você reage, você está sendo, o nome já está dizendo, reativo, é um hábito. Acontece um problema, você reage como? Queixando, ficando preocupado, sem dormir. E quando você responde,
responde, você precisa pensar para resolver o problema. Entende isso? Então, não reaja aos problemas, não reaja às dificuldades, não reaja de repente à escassez de uma venda, de um faturamento, de clientes. Responda, pare para pensar o que você precisa fazer para ter a solução que você quer. Essa é uma lei muito importante, porque quando você começa a entender que inclusive os problemas que chegam lá dentro dele, né, Napoleão, que dentro dele tem uma semente para o sucesso, você vai ficar muito mais atento a não ser reativo às pessoas nem aos problemas. Você vai começar a parar para pensar como você solucionar aquilo. E a lei do perdão, que isso daí a gente não precisa nem falar, né? O quanto que é importante você perdoar as outras pessoas, e muito mais do que perdoar as outras pessoas é perdoar a si mesmo. Quantas pessoas carregam o peso da culpa por ter feito algo, né? Você não vai conseguir mudar aquilo, você não vai conseguir desfazer aquilo que você fez. Então se perdoe e diferente de uma próxima vez. Essa é a decisão mais assertiva. Quanto mais você estiver com mágoa, quanto mais você estiver não só com mágoa das outras pessoas, mas de você mesmo, menos você vai ter a liberdade e a fluidez para agir em direção aos resultados que você quer. Então, essa lei também é implacável. Ah, Taine, mas como eu vou perdoar alguém? Existe uma diferença entre perdoar e fazer as pazes. Quando você perdoa, você só precisa de você. É você deixar ir. Tudo bem, você não quer com você não precisa fazer as pazes, mas você deixa ir, né? Você deixa fluir e aí você se libera. E para isso você só precisa de você. Fazer as pazes não, você precisa da outra pessoa e de repente você não quer fazer as pazes e tá tudo bem, tá tudo certo, a gente não é obrigado. Agora, perdoar a gente para que você tenha fluidez nos seus processos e que você realmente tenha músculo, tenha garra para você converter mais vendas, você vai precisar perdoar sim. E muitas vezes, inclusive, a se perdoar, de repente, por coisas que você faz, até no processo mesmo de vender e que você se arrepende, certo? Então, se perdoa, deixa aí e faz diferente de uma próxima vez, tá certo? Uma outra coisa é a lei do sacrifício. Essa lei é uma lei bem interessante porque as pessoas confundem essa lei, né? As pessoas pensam que a lei do sacrifício é a lei do chicote, é a lei do sofrimento, é a lei do... Não, é a lei do você abdicar de algo de natureza inferior para você receber algo de natureza superior. Muitas vezes a gente vai precisar abdicar de determinados prazeres momentâneos para a gente ter prazeres maiores depois. Essa é a grande questão. Às vezes a gente está ali querendo suprir uma necessidade, até gasta um dinheiro ali para suprir um ego, suprir aquele prazer e deixa de gastando aquele dinheiro, deixa de economizar mais para ter um prazer muito mais significativo lá na frente, né? Que de repente até é um prazer duradouro, coisas que duram mais, né? Às vezes a gente compra coisas que ali na hora que a gente comprou, supriu ali aquele prazer e escafedeu-se, né? Vamos dizer assim, sumiu. E é essa a lei do sacrifício, é você entender que muitas vezes você vai precisar de abdicar daquele prazer momentâneo que some para que você possa ter um prazer lá na frente maior e duradouro. Isso que quer dizer a lei do sacrifício. Quantas pessoas, domingo mesmo, eu tinha algumas coisas para entregar, algumas coisas para fazer, inclusive o resumo ontem, né? Inclusive o resumo dessa live. Porque se a gente for falar das leis da natureza, inclusive do jeito que eu gosto, a gente vai levar aqui muito tempo, né? Então eu fui fazer esse resumo para trazer de uma forma mais simples para vocês. E eu olhava assim o solzão lá na frente, né? E lógico que a vontade que tinha de sair, me jogar na piscina, me refrescar, eu disse, não, eu sei que essa
lá na frente. Se a gente entender isso, a lei do sacrifício não é a lei do chicote, não é a lei do sofrimento. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Me diz aqui se sim ou se não, né? E a lei, olha que interessante, né? A 10ª lei é a lei da obediência, né? O que é que essa lei traz, né? Da lei da obediência, que a gente precisa obedecer essas leis e que se a gente obedecer essas leis, tudo que a gente definir aqui, tudo que estiver passando, principalmente que é a primeira lei lá, a lei do pensamento, né? O pensamento predominante e o que eu tô ali com a minha intenção, eu vou converter. Pode ter certeza que se você seguir essas leis, eu posso garantir e eu vou colocar aqui como um desafio que se você seguir todas essas leis, você vai aumentar a sua conversão das vendas. Foi assim que eu mudei a minha vida, foi estudando essas coisas, fazendo mapas mentais. Aí a gente está estruturando aí um momento para eu entregar aqui de repente uma masterclass, né, de mapas mentais. Ele foi estruturando, modificando essa forma de eu pensar e de eu olhar a vida, olhando para frente, pensando na solução das coisas, que eu comecei a ter as coisas que eu tenho hoje, que eu comecei a me olhar como eu me olho hoje, que eu comecei a reverberar, inclusive, tudo que a gente está reverberando e tendo os resultados que a gente tem. E tem a última lei, que é a lei do sucesso. É uma das leis que também eu mais gosto. Eu faço muita comparação dessa lei do sucesso com a lei do mínimo esforço do Deepak Chopra, né? Que ele faz a referência de que o sucesso não tem, gente, tudo que a gente está vivendo que não é o sucesso, a gente está indo de encontro à lei, né? Tem uma frase, eu acho que é do Paulo Vieira, não sei, que ele traz, né, que tudo que é diferente da abundância é porque existe uma disfunção. Então a gente não tem que tentar ter sucesso, a gente tem que ir para o sucesso. Na natureza, tudo flui, tudo cresce, tudo funciona, né? O que não está funcionando é porque existe a interferência de nós humanos nisso, mas a natureza, ela é perfeita, ela é o sucesso e nós fazemos parte da natureza e nós violamos a lei quando a gente não tem o sucesso que a gente deseja, ou de repente, porque o sucesso que a gente deseja, de repente, está violando os nossos próprios valores, a gente está indo de encontro à nossa própria natureza. Então, e aí fazendo comparação com a lei lá do Deepak Chopra, que é a lei do mínimo esforço, que ele diz, uma flor não tenta florescer, ela floresce, né? Um rio, ele não tenta correr, tendo água, ele corre, né? O sol, ele não tenta nascer, ele nasce. Por mais que você não veja, porque de repente está lá com as nuvens, mas ele nasceu, ele não tenta se pôr, ele se põe. E a gente tá na luta tentando realizar as coisas. Então, não é pra gente tentar, é pra gente ir, né? No desafio Rocket que a gente fez em setembro, eu sugeri um gatilho no celular de todo mundo: haja como se não houvesse a possibilidade de falhar, porque é exatamente baseado nessa lei, a lei do sucesso. Não existe a possibilidade de falhar. Quem cria essa possibilidade das falhas, dos obstáculos, somos nós que criamos com os nossos pensamentos, com o nosso estado mental que está predominando em relação ao negativo, certo? Então, são essas 11 leis que eu quero trazer para vocês e que vocês possam colocar em prática, e depois que vocês colocarem em prática, me dizer se realmente, quando vocês começaram a ficar atento a todas essas coisas, todas essas leis, se vocês converteram ou não mais vendas. Eu desafio aqui, e é o seguinte, lembra lá da 10ª lei, que é a lei da obediência. Não é obedecer uma lei, não é seguir uma lei, são todas as leis. É importante que você tenha depois, se você quiser, assistir de novo essa live para anotar essas leis e você seguir isso, né? Tá atento aos seus pensamentos, saber que existe uma infinidade de recursos, não ficar ali focando no que está na escassez.
Existem muitas pessoas para você converter, né? Não fique só pensando naquele que você não vendeu. Existem infinitos, a lei da atração, a lei do recebimento, que tem o dar antes de receber, a lei do aumento, né, que tem a ver com essa coisa do elogio, da gratidão, a lei da compensação, que está baseado no que tudo que você planta, né, você vai colher, e da sua necessidade, do quanto que você é difícil de ser substituído, a lei da não resistência, que ao invés de reagir, você precisa pensar, você precisa responder, a lei do perdão, a lei do sacrifício e a lei da obediência e a lei do sucesso. Eu garanto que se você seguir essas leis, basta você seguir a a 10ª lei, né? Que é a obediência, e obedecer a todas as outras leis, né? Eu acho que a 10ª deveria ser até a 11ª, não sei porque, talvez ou eu me atrapalhei ou realmente não, ou tá assim, né? Mas essa é a ideia, e eu tenho certeza que quando a gente está sendo único, quando a gente é com tudo isso que está acontecendo, não tem porquê a gente não converter os resultados que a gente deseja, certo? Eu vou pedir para vocês que vocês me digam aqui se fez sentido. Eu quero, já que somos aqui, né? Quem tá por aqui me diz, gente. Até porque eu vou dizer assim, eu fiquei carente, né? Me diz aqui se fez sentido e se você consegue linkar, né, com o que tudo que eu trouxe aqui dessas leis com o seu processo de conversão de vendas. Me conta aqui, quero saber de vocês. Se fez sentido para vocês, se vocês conseguem fazer referência com os resultados que vocês querem. Conta aqui para mim. Quero saber. Me diz que eu preciso saber, para saber se está fazendo sentido. Toda segunda-feira, essa semana a gente vai viajar. Mas na próxima semana a gente vai estar aqui e vai ter muito mais do que uma live, né, durante a semana. E tudo isso que eu trouxe para vocês, pode ter certeza que vocês vão encontrar lá no Maestria em Vendas Online. Tem todo um processo que a gente está construindo com quem já está lá, que é essa mudança de mentalidade, sair da escassez para a prosperidade, que isso sim faz diferença na hora de que você vai fazer os seus planos para converter as vendas. Então a gente está trabalhando todo um processo de mentalidade e já tem muita gente convertendo. Teve uma pessoa que no segundo dia do desafio já me disse que o que seguiu lá já converteu muito, né? Foi muito diferente do que a gente já vinha fazendo, que com o que a gente trouxe lá, as pessoas começaram a se comunicar muito mais, a responder muito mais às demandas do que estava oferecendo. Então, se você quiser fazer parte do Maestria em Vendas, eu vou deixar o link aqui, é só você clicar, porque além de um programa com técnicas avançadas de vendas, a gente vai fazer com que você lá desbloqueie as suas crenças que estão impedindo de você vender muito. A ideia é de que, inclusive, nesses 2 meses a gente dê uma potencializada nas vendas, porque eu quero que no dia 31 de dezembro você comemore os resultados que você vai ter ainda esse ano, e eu vou comemorar junto com você. Então eu vou deixar o link aqui, tem uma comunidade secreta lá no Facebook, e tem uma vez no mês a gente se reúne, que vai ter uma proposta de mastermind, onde as pessoas vão compartilhar as boas práticas do mês, e você vai poder não só compartilhar a sua boa prática, mas de repente entender o que outras pessoas estão fazendo, que tá dando certo, e você não vai mais estar só a partir de agora. Tudo bem? Um grande beijo, um grande abraço. Vou deixar um link aqui e compartilhe essa live. Vamos fazer com que ela chegue a muito mais pessoas. Tudo bem? Um grande beijo e até mais. Boa noite.